Bem-vindo ao canal As Escrituras Não Reveladas. Você já se perguntou o que poderia levar uma cidade inteira a ser destruída por fogo e enxofre? Ou o que motivaria as filhas de Ló a tomarem a chocante decisão de dormir com o próprio pai para garantir a continuidade de sua linhagem? Imagine viver em uma época em que as chamas que desciam do céu eram a resposta de Deus ao pecado e à injustiça. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes da Bíblia, a condenação de Sodoma e Gomorra. Este episódio é muito mais do que uma história antiga. É uma poderosa lição sobre os pecados que provocam a ira divina e o que isso significa para nós hoje. Além disso, exploraremos as consequências intrigantes e as mensagens ocultas reveladas por essa história. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever para apoiar nosso canal. Prepare-se para uma jornada fascinante pelas páginas da Bíblia. Vamos começar o vídeo Sodoma e Gomorra, pecados escondidos e a relação de Ló com suas filhas. No amplo panorama das Escrituras, o relato das cidades de Sodoma e Gomorra é um dos mais intrigantes e reveladores, oferecendo uma visão fascinante da vida antiga no Oriente Médio. Localizadas na fértil planície do Jordão, essas cidades não eram apenas marcos geográficos, mas também símbolos de prosperidade e riqueza. O contraste entre o árido deserto e as vibrantes cidades destaca a beleza e a abundância de Sodoma e Gomorra, que prosperavam sob a proteção e bênção de Deus. O livro de Gênesis nos diz que a terra do Egito era como o jardim do Senhor antes da destruição de Sodoma e Gomorra, enfatizando a grandiosidade da região onde essas cidades floresceram. Entretanto, essa prosperidade não era apenas um reflexo da fertilidade da terra, mas também da habilidade dos habitantes em gerenciar seus recursos de maneira competente. Sodoma e Gomorra eram conhecidas por sua riqueza e ostentação, rivalizando com qualquer grande metrópole da época. Eram lugares onde a vida parecia ser uma festa de abundância, um verdadeiro paraíso terrestre. No entanto, por trás da fachada de luxo e bem-estar, havia tensões e conflitos que viriam à tona à medida que a história se desenrolava. Enquanto se destacavam pela opulência, era essencial entender o contexto histórico e geográfico que moldou essas sociedades. Localizadas perto do que hoje é o Mar Morto, essas cidades estavam em uma região que oferecia todas as condições para o florescimento econômico e cultural. No entanto, conforme a história se desenrola, vemos que essa mesma prosperidade se tornou palco de um declínio moral significativo. A Bíblia afirma que os homens de Sodoma eram ímpios e pecadores contra o Senhor. Gênesis 13:13, preparando o cenário para o drama que estava por vir. Deus havia abençoado essas cidades com recursos abundantes, mas à medida que a moralidade dos habitantes declinava, a relação entre prosperidade e justiça se tornava cada vez mais complicada. As Escrituras deixam claro que, apesar da abundância, havia um crescente afastamento dos princípios divinos, o que estava prestes a desencadear eventos de grande magnitude. É neste ponto que começamos a entender as verdadeiras consequências do declínio moral e a necessidade urgente de refletir sobre os valores que sustentam a justiça e a santidade. Essas cidades, que antes brilhavam com prosperidade e riqueza, estavam imersas em práticas que chocavam não apenas seus contemporâneos, mas também os seguidores de Deus ao longo da história. O profeta Ezequiel descreve o estado de Sodoma de maneira pungente. Eis que esta foi a iniquidade da tua irmã Sodoma, soberba, farta de pão e abundância de ociosidade havia nela e nas suas filhas. Nem fortaleciam a mão do pobre e do necessitado. Ezequiel 16:49. A lista de pecados inclui a falta de compaixão e justiça,
características que não poderiam passar impunes diante de Deus. A Bíblia revela que a arrogância e a falta de solidariedade eram marcas registradas de Sodoma e Gomorra. O livro de Judas reforça essa visão, mencionando que essas cidades sofreram o castigo do fogo eterno, como exemplo para aqueles que vivem em impureza. Judas 1:7. Entre os pecados mais notáveis estava o orgulho, uma forma de arrogância manifestada na opulência e indiferença dos seus habitantes. A gula e a ociosidade completavam o quadro, pois a abundância de recursos levava a um estilo de vida excessivo e ao descuido com as necessidades básicas dos outros. Assim, Sodoma e Gomorra se tornaram símbolos de decadência moral e afastamento dos princípios divinos, ilustrando a perigosa trajetória de uma sociedade que, apesar de sua riqueza material, estava perdida em sua arrogância e falta de compaixão. O relato bíblico serve como um aviso atemporal para refletirmos sobre os valores que sustentam a justiça e a humanidade. Os habitantes de Sodoma e Gomorra se entregaram a uma vida de prazeres sem se preocupar com as consequências de suas ações sobre os menos afortunados. Essa combinação de pecados destacou a grave falta de empatia e justiça, pilares fundamentais para uma sociedade justa e equilibrada. Igualmente alarmante era a injustiça que permeava a vida cotidiana nessas cidades. A Bíblia revela que a ausência de compaixão e o desdém pelos necessitados eram comuns. Eles não ajudavam os aflitos e necessitados, como descrito por Ezequiel. Essa falha em promover a justiça e a solidariedade criou um ambiente onde o pecado prosperava sem restrições, preparando o palco para o severo julgamento que estava por vir. À medida que nos aprofundamos nos pecados de Sodoma e Gomorra, torna-se impossível ignorar a profundidade da corrupção que tomou conta dessas cidades. A transgressão das normas divinas e a falta de arrependimento culminaram em um destino inevitável. O julgamento de Sodoma e Gomorra é uma das histórias mais dramáticas e impactantes da Bíblia, exemplificando a resposta de Deus ao pecado desenfreado. A narrativa começa com a intervenção de anjos enviados por Deus para investigar a situação nas cidades. Em Gênesis, lemos que 2 anjos chegaram a Sodoma à noite e foram recebidos por Ló, que os acolheu em sua casa com hospitalidade, apesar dos riscos evidentes. Gênesis 19:1. Ló, sobrinho de Abraão, desempenha um papel importante nesta narrativa bíblica. Filho de Arã, irmão de Abraão, Ló foi acolhido por seu tio após a morte de seu pai. Conhecido por sua fé e obediência a Deus, Abraão assumiu a responsabilidade de cuidar de Ló, e sua relação se tornou uma parceria crucial em suas jornadas. A Bíblia apresenta Ló como um homem de caráter, mas também alguém que estava prestes a embarcar em uma jornada cheia de escolhas desafiadoras e perigosas. À medida que Abraão e Ló prosperavam, expandindo suas posses e rebanhos, a terra começou a se mostrar insuficiente para sustentar ambos. Esse impasse levou a uma separação amigável, com Abraão mostrando notável generosidade ao oferecer a primeira escolha das terras disponíveis. Sua atitude refletia uma profunda confiança em Deus. Observando a exuberância das terras ao redor do Rio Jordão, Ló escolheu se estabelecer na planície que abrangia as cidades de Sodoma e Gomorra. As decisões de Ló pareciam lógicas do ponto de vista material, atraído pela prosperidade e riqueza da região. No entanto, a Bíblia revela que essas cidades eram notoriamente conhecidas por sua imoralidade e pecado. Ao se estabelecer em Sodoma, Ló não apenas se tornou residente da cidade, mas também assumiu uma posição de liderança local, sentando-se à porta da cidade, um sinal de respeito e influência. Embora a escolha de Ló fosse atraente em termos de riqueza, ela o colocou em uma posição complexa e perigosa,
à beira de uma catástrofe iminente. No entanto, essa proximidade com o pecado e a injustiça trouxe imensos desafios espirituais e morais. A vida de Ló em Sodoma tornou-se um palco para o crescente conflito entre prosperidade material e deterioração moral. A presença de Ló na cidade fez pouco para impedir a prevalência da corrupção e da maldade. Pelo contrário, colocou-o em uma posição desesperadora, clamando por intervenção divina. Esse cenário crítico foi uma das razões pelas quais Ló foi escolhido por Deus para receber os 2 anjos que chegaram a Sodoma. A chegada desses mensageiros marcou o início de uma série de eventos que levariam ao julgamento divino. A situação rapidamente tomou um rumo sombrio quando os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes para que pudessem conhecê-los. Gênesis 19:5. Esse ato de depravação e violência é uma clara indicação da corrupção moral que havia tomado conta da cidade. Em um esforço desesperado para proteger os anjos, Ló oferece suas próprias filhas em troca, revelando o quão severamente sua moralidade estava sendo desafiada. No entanto, os anjos intervêm, cegando os agressores e impedindo-os de alcançar seus objetivos. O próximo passo no julgamento divino é a iminente destruição das cidades. Os anjos informam a Ló sobre o plano de Deus para devastar Sodoma e Gomorra e o alertam a escapar com sua família. Como um ato de misericórdia, os anjos ordenam: foge pela tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta campina. Foge para os montes, para que não pereças. Gênesis 19:17. A insistência em fugir e o comando para não olhar para trás ressaltam a gravidade da situação e a urgência de escapar do julgamento divino. Após o aviso dos anjos, Ló hesita em deixar a cidade. Gênesis 19:16 descreve: mas ele permaneceu. Isso indica que, apesar da urgência da situação, Ló não seguiu imediatamente as instruções dos anjos. Sua hesitação revela a dificuldade de se desprender do ambiente familiar e a resistência em aceitar completamente o desastre iminente. A hesitação de Ló pode ser vista como um reflexo da dificuldade em abandonar a cidade e a vida que conhecia, além de uma possível falta de compreensão da gravidade da situação. Reconhecendo sua hesitação, os anjos, em um ato de misericórdia, intervêm diretamente para garantir sua fuga. O texto bíblico descreve: então os homens agarraram-lhe a mão, e a mão da sua mulher, e as mãos das suas 2 filhas, pela misericórdia do Senhor sobre ele, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Gênesis 19:16. Este gesto sublinha a compaixão divina e a ajuda direta para garantir que Ló e sua família fossem salvos, mesmo diante da hesitação deles. À medida que Ló e suas filhas seguiram as instruções e fugiram para a cidade de Zoar, sua esposa desobedeceu ao comando divino e olhou para trás. Essa desobediência a uma instrução que parecia simples, mas crucial, resultou em uma transformação terrível. A Bíblia relata que a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma coluna de sal. Gênesis 19:26. Essa transformação em sal simboliza a condenação e a permanência do julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra, refletindo a seriedade de não seguir completa e obedientemente as instruções divinas. A destruição das cidades foi um evento cataclísmico, caracterizado por fogo e enxofre, conforme prometido por Deus. A Bíblia conta que o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra do Senhor, desde os céus. Gênesis 19:24. Este fogo não consumiu apenas as cidades, mas também serviu como um sinal claro da ira divina contra a maldade. A devastação total das cidades foi um ato de justiça e um aviso para as gerações futuras
sobre as consequências do pecado. Esse evento não apenas marcou o fim de Sodoma e Gomorra, mas também preparou o terreno para uma reflexão sobre a justiça e santidade de Deus. O julgamento severo dessas cidades demonstra que Deus não tolera corrupção moral e injustiça. O Senhor declarou, porque o clamor contra ela tem crescido e o seu pecado se tem agravado muitíssimo. Gênesis 18:20. Essa declaração destaca a seriedade dos pecados cometidos pelas cidades e o compromisso divino com a justiça. Em sua santidade, Deus não pode ignorar a transgressão dos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Uma das lições mais marcantes é a importância da salvação dos justos e da obediência à vontade de Deus. Ló e sua família foram resgatados da destruição devido à retidão de Ló e à adesão ao aviso divino. Ló saiu com suas 2 filhas e sua esposa. Gênesis 19:15. Este ato de misericórdia em favor dos justos destaca a fidelidade de Deus em proteger aqueles que seguem seus caminhos, mesmo em meio ao severo julgamento sobre a maldade ao redor. Além disso, a história enfatiza a necessidade de nos desapegarmos do mundo e de suas tentações. O comando a Ló de não olhar para trás simboliza abandonar práticas antigas e se distanciar das influências corruptas. Não olhes para trás, diz o Senhor, uma instrução clara para não nos apegarmos aos antigos hábitos que levaram à destruição da cidade. Esse desapego é crucial para viver de acordo com a vontade de Deus e evitar os mesmos erros que levaram à queda de Sodoma e Gomorra. A destruição dessas cidades serve como um lembrete constante de que a justiça e a santidade de Deus não devem ser subestimadas. A Bíblia deixa claro que o pecado tem consequências inevitáveis e que a justiça divina é infalível. As lições tiradas do destino de Sodoma e Gomorra são um chamado à reflexão pessoal e à ação de acordo com os princípios divinos. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas um conto do passado, mas um guia para viver uma vida que honra a Deus e rejeita a injustiça. Ló, ao escolher residir em Sodoma, tomou uma decisão que refletiu sua busca por conforto e prosperidade, mas também o expôs às consequências do pecado desenfreado naquela cidade. A decisão de Ló de permanecer em Sodoma, apesar dos sinais claros de declínio moral, o colocou em uma posição crítica quando a destruição se tornou iminente. A história também ilustra como nossas escolhas podem impactar não apenas nossas próprias vidas, mas também as daqueles que estão ao nosso redor. As decisões de Ló e a tragédia subsequente tiveram um efeito profundo em sua família e em sua própria vida, servindo como um lembrete de que nossas ações têm ramificações de longo alcance. Buscar orientação divina em todas as nossas decisões é crucial para evitar erros que podem levar a consequências severas. Após fugir de Sodoma e Gomorra, Ló e sua família enfrentaram um caminho incerto e desafiador. Refugiaram-se em Zoar, uma cidade próxima, conforme os anjos haviam instruído. Embora Zoar fosse uma opção mais segura do que as regiões circundantes, o medo da destruição iminente ainda pairava sobre eles. Mesmo com essa segurança temporária, a vida de Ló e suas filhas não seria fácil. A Bíblia nos mostra que, após algum tempo, Ló e sua família se mudaram das cidades vizinhas para viver nas montanhas, temendo permanecer em Zoar. Essa decisão foi motivada pelo persistente medo do julgamento divino e pela necessidade de encontrar um novo lar em um ambiente mais seguro. Em sua nova localização nas montanhas, a vida de Ló foi marcada pelo isolamento e dificuldades. Ele e suas filhas enfrentaram uma situação de grande vulnerabilidade. A mudança para uma vida mais simples e isolada trouxe desafios de sobrevivência e a necessidade de se adaptar a uma nova maneira de viver. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre essa fase, é evidente que a família enfrentou privações e dificuldades
enquanto tentava reconstruir suas vidas longe da civilização que conheciam. A situação piorou quando as filhas de Ló, sentindo-se desamparadas e sem perspectiva de futuro, tomaram uma decisão drástica. Acreditando serem as últimas sobreviventes da humanidade, decidiram garantir a continuidade da linhagem de seu pai em um episódio controverso. As filhas de Ló embriagaram-no e tiveram relações com ele, resultando no nascimento de 2 filhos, Moabe e Amon. Esses filhos se tornaram os ancestrais das nações Moabita e Amonita, respectivamente. Esse relato, encontrado em Gênesis 19, 30, 38, ilustra as circunstâncias difíceis e as decisões desesperadas tomadas pela família de Ló em tempos de crise. A trajetória de Ló e sua família, após saírem de Sodoma, serve como um poderoso lembrete das consequências das escolhas feitas ao longo da vida. A mudança drástica no estilo de vida e as adversidades enfrentadas refletem as complexidades da existência e a importância de seguir fielmente a orientação divina. Ao explorarmos essas lições, começamos a entender a necessidade de buscar a vontade divina em nossas próprias vidas e como isso pode influenciar nosso destino. Assim como Ló foi instruído a não olhar para trás e buscar segurança, hoje somos chamados a manter nossos olhos fixos em Jesus e não sermos seduzidos pelas tentações do mundo. A Bíblia nos adverte, portanto, vigiai, porque não sabeis em que hora o vosso Senhor virá. Mateus 24, 42. Obrigado por assistir ao nosso canal e se você chegou até aqui neste vídeo, curta e compartilhe com amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever assim, você receberá mais conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima.